Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas para a medicina veterinária, zootecnia e a sociedade em geral. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e estou presidente do CRMV Paraná. E hoje sou o anfitrião deste podcast. No episódio de hoje, nosso tema será Janeiro Branco. Precisamos falar sobre saúde mental. Essa discussão está alinhada com a campanha global de conscientização sobre saúde mental, que foi iniciada no Brasil em 2014. Para enriquecer nossa conversa, convidamos a doutora Laís Hack, psicóloga e coach, que tem experiência vasta em várias áreas e vários atendimentos a médicos veterinários de Curitiba e da região metropolitana. Muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá? E é uma honra para o nosso conselho estar recebendo você como psicóloga. Nós sabemos que o nosso trabalho deve ser multissetorial, multifatorial e multissetorial. Então, nós realmente precisamos trabalhar juntos, Laís. Ok? Então, vamos estar fazendo algumas perguntas. E a primeira pergunta que a gente começa, qual é? Para começar nossa reflexão de hoje, doutora Laís, na sua trajetória como psicóloga, quais são as doenças emocionais mais comuns que você vê que os profissionais enfrentam em sua prática profissional? Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e poder colaborar, né, com a classe. E sim, dentro da medicina veterinária é muito interessante a gente falar sobre, né, saúde mental. Então, aproveitando o Janeiro Branco, eu acho que é um momento ideal para a gente fazer esse projeto juntos, né? E respondendo a sua pergunta, né, se a gente for olhar as pesquisas hoje, as principais doenças, síndromes que aparecem são a depressão, síndrome de burnout e a exaustão por compaixão, que a gente chama, que também é uma síndrome. Quando a gente olha para a clínica, a gente consegue reparar muito a questão da depressão, da exaustão, mas também tem muitos casos de ansiedade. E que muitas vezes não se fala e se passa batido, até para as pessoas não entenderem de fato muitas vezes a diferença do que é depressão, do que é ansiedade, do que é a própria síndrome do burnout, ou a síndrome de compaixão, de exaustão por compaixão, que não é uma síndrome muito falada, mas ela se tornou cada vez mais comum no ambiente da área da saúde, principalmente pós-pandemia. Né? É muito importante isso porque nós, independente da área que nós médicos veterinários e zootecnistas trabalhamos, realmente nós somos afetados por muitas dessas doenças e enfermidades que a doutora acabou de falar. O que a gente vinha falando há muito tempo, basicamente, era o estresse. Né? O estresse era uma coisa assim que a única problemática era o estresse. Né? Então hoje realmente nós temos aí essas outras doenças que são muito importantes. E doutora, na sua opinião, quais estratégias a gente pode fazer, recomendar para lidar com esse estresse, essa constante pressão que existe na nossa vida? Tá. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho sobre os transtornos e síndromes, né? Então, para que a gente consiga lidar com o estresse, com a ansiedade, com a depressão, primeiro a gente precisa conhecê-los. Né? A mesma coisa que um caso clínico. Não tem como a gente chegar no diagnóstico de um caso clínico de um dos pacientes, vocês lá no consultório, enfim, nas clínicas, se vocês não saberem daquilo. Né? Então, para vocês conseguirem entender se o que vocês estão sentindo é momentâneo, se de fato chegou numa síndrome, se de fato é burnout, depressão, ansiedade, enfim, vocês precisam ter consciência sobre o que é, né? E quando tu fala assim, antigamente era mais comum a gente ouvir sobre o estresse. O estresse está muito associado ao burnout, né? Então, o que é o burnout? Por que se fala muito do burnout? O burnout é um sentimento, tanto biológico quanto físico, de exaustão. Então, uma pessoa, ela chega no ambiente de trabalho, muitas vezes ela já não consegue mais focar como antes. Ela já não consegue ter o prazer de estar lá. É tudo muito cansativo. Ela faz muitas autocobranças, então, geralmente, ela, além de se cobrar, o ambiente também exige isso deles, né? Afinal,
quando a gente fala da profissão de vocês, não é só o paciente de vocês, né? Vocês têm também os tutores. E isso agrega também uma responsabilidade em cima de vocês. E o burnout é justamente isso, é uma exaustão associada a ambientes que têm muita responsabilidade e muito estresse. Então, às vezes você já está chegando no teu ambiente de trabalho cansado, sem foco, sem vontade de estar lá, às vezes não quer nem mais sair da cama, às vezes está com muita dor de cabeça e não entende por que tem aquela dor de cabeça, ou já está com insônia, e aí a insônia, começa pela insônia, vocês acham que está tudo bem, né? Ah, não, é só uma semaninha que eu não estou conseguindo dormir bem. Só que isso vai afetando várias outras coisas e vai somando. Então é por isso que é importante a gente ter consciência do que é para analisar um todo. O estresse é uma parte, mas eu tenho certeza que tem outras coisas associadas que provavelmente a pessoa ainda não tem consciência e por isso que ela não está olhando, e é por isso que muitas vezes ela não busca tratamento. Sim, isso é muito importante a doutora mencionar, porque quando a gente fala sobre isso, a gente tem que estar aberto, a gente está disponível, né? Saber que a gente precisa de ajuda ou saber que a gente precisa conversar sobre, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. E lembro que nós, médicos veterinários e zootecnistas, nós profissionais, independente da área, seja clínica de pequenos, seja responsável técnico, a pressão e a responsabilidade ela é muito grande. Então, muitas vezes as pessoas entendem que a vida, a saúde dos animais, das pessoas estão realmente envolvidas e isso gera uma carga muito forte. E é a nossa profissão e nós temos que saber que nós precisamos estar raciocinando, pensando sobre isso, né? E justamente nesse caso, quando a gente está com essa carga muito grande, o que a gente pode fazer para promover um equilíbrio na vida profissional, pessoal? Como que a gente pode lidar com isso? Rapidamente, bem sucintamente, doutor. Eu sei que isso daí é uma coisa muito complicada e complexa, mas a ideia é justamente como é que a gente pode melhorar isso? Primeiro, é importante a gente saber quais são as nossas prioridades, né, para conseguir definir objetivos. Então, é importante que todo mundo tenha objetivos em relação à vida, seja ela pessoal ou profissional. Além disso, é fundamental a prática de atividades físicas. As pessoas precisam estar em movimento, o corpo em movimento é fundamental. A gente precisa evitar a automedicação. O problema do medicamento é que o medicamento ele só vai tratar muitas vezes o sintoma, ele não trata a causa. E aí temos um agravante, porque aí toda a dor emocional ela continua lá, às vezes já quase invisível, porque se colocou um medicamento para diminuir ali os sintomas, e aí a gente não trata de forma coesa. E também a gente precisa evitar álcool, cigarro e outras drogas. Por quê? Porque mentalmente a gente já não está bem. E a gente coloca outras drogas no nosso organismo, faz com que a gente aumente o nosso cérebro de estímulos, onde ele já está, muitas vezes, bem estimulado por conta do sentimento de depressão, de ansiedade, enfim. Então, são os principais passos. E uma curiosidade que muitas pessoas deixam de fazer, mas que é muito importante para isso, saia da rotina. Eu sei que eu sou uma pessoa que fala muito sobre rotina e fazer rotina, mas busque dentro da tua rotina fazer coisas que tu não faria. Então, ir num lugar que talvez tu não iria numa terça-feira, numa quarta-feira, numa sexta-feira, sabe? E vá modificando, trazendo coisas que de fato te façam se sentir bem, te tragam prazer. Isso vai ajudar a dar uma amenizada aí no estresse também. Interessante, olha uma dica então importante. Nós precisamos sair da rotina, médicos veterinários ou tecnistas. Perfeito, vamos continuar aqui. E doutora, qual seria a sua abordagem para lidar quando as pessoas, e eu posso me confessar que eu tinha um estigma justamente, para sair dessa, olha, eu preciso de ajuda, como é que eu posso fazer, como é que eu devo fazer? Ok. Então, assim, já que vocês também já têm pacientes, né? Afinal, vocês trabalham também com saúde, pensem, é mais fácil quando o animal que chega até vocês, né? Ele chega no início da doença, ou quando ele já está super grave e ele chegou e vocês têm que lidar com algo muito maior, muito mais complexo, muitas vezes. Uma coisa vai somando na outra. Normalmente é naquela fase complicada, ou no caso de prefeituras,
é quando a gente realmente tem a problemática que vem para nós, realmente. Exatamente. Então vocês conhecem mais ou menos o contexto. Então não se permitam chegar em situações críticas para buscar ajuda. No fundo, todo mundo precisa de ajuda. E isso a gente vê também usando a própria rotina de vocês, né? Hoje em dia, o médico veterinário ou o tecnista não trabalha só em cima da doença. Hoje em dia, a gente também já está trabalhando em cima da alimentação, enfim, outras situações que não a doença em si, mas que precisam ser olhadas. Mesma coisa a vida de vocês, né? A gente não precisa deixar chegar no extremo para buscar ajuda. Certo. No fundo, todo mundo precisa de ajuda para alguma coisa na vida, né? E se você não tá bem, o melhor médico naquele momento para se buscar são os psiquiatras e os psicólogos. Lembrando que medicamento, só por medicamento, também não é o mais indicado, justamente porque medicamento trabalha sintoma e não causa. Então é sempre importante, quando for buscar ajuda, o ideal, busque uma terapia e aí, se perceber que mesmo assim não melhorou os sintomas, né, ou que ainda sente uma grande necessidade de medicamento, busque o psiquiatra. Perfeito, é. E aproveito também o momento para lembrar os colegas que nós precisamos reforçar e reformular os núcleos. Porque conversar com pessoas, conversar com, às vezes, pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, é uma forma também de dialogar sobre isso, não é verdade, doutora? Sim, inclusive hoje temos clínicas, né, que atuam justamente com psicólogos dentro das próprias clínicas e facilita esse ambiente, né? Por quê? Porque as pessoas se permitem falar. Às vezes, só do fato de você ouvir o teu colega e saber que ele tá passando pelo mesmo sentimento que tu tá passando, faz uma correspondência e alivia. Tipo assim, poxa, eu não tô sozinho, eu não tô ficando louco, sabe? Sim. Eu realmente tô sentindo isso, então tudo bem sentir isso. Então, buscar um profissional que você consiga falar sobre os teus sentimentos, ou mesmo um ambiente seguro, né, que você possa falar sobre isso, é fundamental para lidar com todos esses sentimentos. Perfeito. É, porque a gente, apesar do que a gente fala muito, a informação, ela está muito acessível, mas eu vejo que as pessoas muitas vezes não buscam nas outras pessoas atualmente. Buscam justamente na internet e cada vez vão se fechando mais no seu mundo, né? E doutora, para ajudar esse profissional, né, a perceber essa necessidade que a gente precisa de uma ajuda emocional, como que a gente pode estar iniciando? Primeiro, é muito importante que vocês entendam que emoção e sentimento são coisas distintas, tá? E por que eu falo isso? Porque emoção é uma questão química. Então, se eu sentir tristeza, se eu sentir alegria, se eu sentir raiva, eu vou ter também uma questão química dentro do meu corpo. E o meu sentimento é a forma que eu interpreto a minha emoção. Okay. Então, o que acontece? Muitas vezes, durante a nossa vida, a gente desaprende a sentir as emoções. E aqui é um grande ponto que a gente precisa olhar e falar. Por quê? Porque, por exemplo, uma criança que foi exposta a um ambiente extremamente violento, seja de violência psicológica ou emocional, por exemplo, e ela vê aquela mãe mal, por exemplo, chorando, mas toda vez que ela chega perto, aquela mãe sorri e fala que tá bem. Aquela mãe está ensinando aquela criança a desaprender a sentir aquela emoção. Então, quando eu sinto aquela emoção, eu não estou sentindo. Por mais que a química, a emoção seja tristeza, ela vai ter um sentimento de que, não, tá tudo bem. Talvez tenha um certo estranhamento, uma angústia, mas ela vai tirando a consciência real de que aquilo é tristeza, de que aquilo é raiva. E muitas vezes isso acontece com várias emoções durante a nossa vida. E aí a gente não sabe interpretar nossos sentimentos. Então muitas vezes vocês estão cansados e vocês acham que é só um cansaço. Mas vocês foram ensinados a aguentar, a suportar, que tá tudo bem, que vai passar, que não pode chorar, que não pode se expressar. E aí vocês vão deixando cada vez para depois. E aí quando vocês chegam em estados muito críticos. Então, a primeira questão é: aprendam a observar sentimentos e emoções. Aprendam a ter consciência da química que está chegando, mas a forma que tu está interpretando esta química, porque é o teu sentimento que, na verdade, vai determinar como que você reage diante da vida. Não é necessariamente a tua emoção, é o teu sentimento, porque é a partir da forma que eu interpretei aquela emoção que eu vou agir. Nossa, é complexo. Dá até para um outro podcast, só esse tema, né, doutor? Mas perfeito, eu acho que
essa percepção que realmente faz a diferença, né? E até mesmo uma das coisas que eu coloquei aqui para a gente estar discutindo é esse profissional que você até mencionou já dentro de uma clínica, dentro de uma empresa, né? Esse profissional ele tem um papel muito importante e como é que eu posso é, seja eu um consultório pequeno, seja eu uma clínica, seja eu uma indústria, seja eu uma prefeitura. Como é que eu posso iniciar um processo como esse, doutora? Primeiro que a gente precisa falar, né, que hoje principalmente a área da medicina veterinária o Brasil é um dos países ou o principal país que mais forma médicos veterinários. Hum, Porém, somos um dos países que menos estuda sobre medicina veterinária. Mas os poucos estudos que a gente tem sobre a saúde emocional do médico veterinário, a gente já percebe que, dentro da área da saúde, é a profissão hoje que mais tem índices ou indício a cometer o suicídio, tá? E a ter o burnout. Então, sabendo disso, não é mais um dado que está escondido, que só o psicólogo sabe. certo. Ok? As clínicas também precisam começar a se atentar a isso, ou prefeituras, enfim, o ambiente que comporta essa profissão precisa aprender a lidar com os fatos. É um fato, não tem mais como a gente correr. Uhum. A gente já sabe que dentro da medicina veterinária temos grandes riscos. Sabendo disso, a gente precisa de um psicólogo que faça o acompanhamento desses profissionais. Não necessariamente esse psicólogo vai estar dentro da empresa, da clínica, da prefeitura, para atender individualmente cada um. Mas só o fato, e isso eu consigo te garantir por experiência de estar dentro de clínicas veterinárias e entender isso e perceber isso. Mas às vezes só o fato de ter um psicólogo lá e aquele profissional não estar bem naquele dia e saber que tem com quem contar dentro dessa empresa Uhum. já alivia um pouco do estresse. Então, tenha um profissional que, se a tua gerência hoje não consegue olhar para este lado da saúde mental desses profissionais, tem alguma pessoa lá dentro que consiga fazer isso por eles. Uhum. Porque muitas vezes a rotina é tão agitada, paciente que está chegando, é paciente que às vezes vai para emergência, é retornos, enfim, é uma rotina tão agitada que às vezes eles também não conseguem reparar que o comportamento deles está mudando, ou que Sim. num dia está diferente do outro. Ter essa pessoa dentro da empresa que consiga olhar por esses profissionais e falar: opa, vem aqui, vamos respirar um pouco, você tá bem? Sabe? Só o fato, às vezes, da gente olhar para a pessoa e falar: eu estou vendo que você não tá bem, como que eu posso te ajudar? E Sim. ouvir esta pessoa já faz toda a diferença. Então, o que eu recomendo de fato é que as empresas tenham pessoas que possam olhar pelo emocional dos profissionais. Uhum. Perfeito. Então, colega médico veterinário zootecnista, o que que a gente precisa? A gente precisa cuidar da nossa saúde física, mas também é muito importante a mental. Eu acho que e fora a saúde que a gente, entre os colegas, entre as pessoas que trabalham conosco, enfim, tudo isso daí tende a melhorar a nossa vida, né? E, doutor, então, só para finalizar uma pergunta na ideia de qual sentido? É, como é possível, então, eu conseguir integrar práticas de autocuidado eficazes na rotina agitada do profissional, seja ele que trabalha sozinho, seja ele que trabalha na clínica, seja ele que trabalha numa indústria, ou seja ele que trabalha até mesmo em domicílio, né? Então, aquele profissional que trabalha numa empresa, ou até mesmo aquele que está sozinho, como é que ele deve, então, tentar ou iniciar dessa forma? Tá. Primeiro, observar como que tu tá se sentindo. De fato, para, respira e pensa. Ok, como que eu estou me sentindo? Se eu estou exausto, como que é essa minha exaustão? É uma tristeza? É só um cansaço? É uma angústia? O que de fato você está sentindo? Né? Então a gente volta lá para aquele ponto. Aprenda a identificar os teus sentimentos. Depois de identificar os teus sentimentos e de fato perceber que tu não consegue lidar com eles sozinhos, ou que você está disposto a ter uma ajuda porque fica mais fácil o processo, busque ajuda terapêutica. E depois tenha uma rotina bem organizada. Cuide com o horário de trabalho, principalmente clínicas pequenas, que às vezes é só um ou dois veterinários, e eles acabam trabalhando 12, às vezes 24 horas, porque aí tem a clínica 24 horas, mas não tem quem deixe 24 horas, aquele veterinário fica dentro da clínica, né? Enfim, é muito cansativo, exaustivo, na verdade. Então,
organize sua rotina. Tua vida não é só trabalho. As pessoas às vezes dizem, é porque eu amo o meu trabalho, ou porque tem que dar certo o meu trabalho, e você investe tua vida no teu trabalho. Mas teu trabalho não é tua vida como um todo. Tu tem família, alguns têm filhos, outros têm relacionamentos, né? Às vezes casados, às vezes de namorados. Temos amigos, né? Temos a questão de continuar estudando. A área de vocês também, por ser uma área da saúde, é fundamental que a gente continue o estudo constante, então a gente tem que tirar tempo para isso. A gente tem que ter consciência sobre os nossos gastos financeiros, enfim. Então, são muitas coisas na nossa vida que a gente precisa ter consciência, incluindo a nossa rotina, para que tudo flua bem. Então, cuidado, se a tua rotina tem praticamente 80% da tua rotina é trabalho, provavelmente você não está cuidando das outras áreas. Então, divide aí a vida de uma forma mais sistêmica, mais equilibrada, porque a vida não é só trabalho, né? A gente pode amar muito nosso trabalho, mas tem outras coisas nos esperando lá fora também. É verdade. E amigos e famílias, a gente também precisa investir tempo nisso, que ajuda a dar uma tranquilizada também. Perfeito, doutora. Nossa, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, né? Eu acho que assim é fundamental esse nosso trabalho agora com o Fala CRMV Paraná, né? Onde nós queremos fazer algo novo, inovador para você, profissional. Então agradecemos todos que se juntaram a nós nesse episódio esclarecedor do nosso podcast, né? Um agradecimento especial à nossa convidada, né? Doutora Laís Hack, psicóloga e coach, pela sua contribuição e expertise em nosso tema nesta vez. Lembrando também a todos que Janeiro Branco é um convite à reflexão sobre saúde mental. E esta conversa é apenas o começo. Fique atento aos nossos próximos episódios, né, onde continuaremos abordando questões relevantes para que a nossa comunidade profissional seja melhorada e seja elevada. Não se esqueça também de compartilhar esse episódio com os colegas, amigos e familiares, pois a conscientização é o primeiro passo para uma comunidade mais saudável e resiliente. Lembrando também que você pode participar com outros assuntos relacionados à medicina veterinária e zootecnia, enviando suas sugestões para as nossas redes sociais do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Lembrando, nosso Instagram, nosso Facebook, nossa página, né, na internet, estão todos à disposição de vocês, né? O Conselho é a nossa casa e precisamos estar presentes, unidos. É nessa vontade que nós estamos trabalhando. Contamos com todos vocês e fiquem com Deus. Muito obrigado, doutora. Obrigada, eu.